Bom dia, minha irmã, meu irmão, seja você muito bem-vinda e bem-vinda à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, 7 de fevereiro. Vamos dar início ao nosso período de devocional e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 21 a 28. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Vai dizer assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. A nossa devocional ela vai ter como tema "Até os espíritos maus obedecem", e é com base no trecho que nós acabamos de ler e em especial no versículo 24. "Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou." Em 2020, a humanidade passou por um momento difícil e trágico. A realidade do espírito mau, pandemia, se alastrou e ceifou muitas vidas. Colocou-nos na defensiva, levando-nos à beira do desespero e do sentimento de estarmos passando pelo vale da sombra da morte. Nossos pensamentos voltaram-se para Deus. Jesus cura um homem possuído por um espírito mau. Esse espírito mau tenta dialogar com Jesus. Para espanto geral, o espírito mau sabe quem é Jesus. É o santo que Deus enviou. Qual é o desfecho do texto? Até o espírito mau obedece a Jesus. Essa é a mensagem central. As forças do mal, que tentam subjugar o ser humano e levá-lo à morte, não têm a última palavra. A partir do Natal, bem como nesta época de Epifania, somos lembrados de que a luz de Cristo brilha forte em meio às trevas. No ano que findou, passamos por momentos difíceis. O planeta tremeu. Estávamos diante de muitas perguntas que talvez ficaram sem respostas. Famílias, cidades inteiras, países inteiros encontraram-se diante de situações limítrofes, como se os espíritos maus, coronavírus, fossem tomar conta de tudo, destruindo a vida sobre a face da terra. Não. A partir da Páscoa, Deus, por meio do Cristo crucificado e ressurreto, venceu a morte. Essa boa nova é animadora e salvadora. Ela nos impulsiona a lutarmos pela vida plena para todas as pessoas e para toda a casa em comum que habitamos, essa maravilhosa criação de Deus. Nós vamos fazer uma oração que aparecerá na sua tela e logo em seguida nós vamos entoar um cântico de louvor a Deus. Oremos. Deus amado, conscientiza-nos de que este mundo é teu. Somente tu és Senhor sobre a vida e a morte. Salva-nos dos espíritos maus que tentam destruir a vida sobre a face da terra. Envia teu Espírito Consolador sobre todas as pessoas. Por Cristo. Amém. Senhor, todas as terras, cantai
ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos encaminhando para o encerramento deste período de devocional. Nós não tivemos registros de aniversariantes durante essa semana que passou, mas eu quero aproveitar para lembrar aos irmãos que no culto dessa noite nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor e que por isso é importante que os irmãos, durante o período da tarde, preparem os elementos da ceia para que possamos ceiar todos juntos durante o culto. Passamos então ao nosso estudo bíblico e eu desejo a todos uma tarde na graça e na paz do nosso Deus.
Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Estamos aqui mais uma vez para trocarmos algumas ideias sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dentro do projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma das epístolas mais importantes do apóstolo Paulo. Não que outras não sejam importantes, mas essa daqui, ela traz uma mensagem sempre atual para as nossas igrejas, para a vida da igreja em geral. Então, nós começamos a ver nessa carta que o apóstolo Paulo estava muito preocupado com o problema das divisões dentro da igreja de Corinto, que isso provocava escândalos, que isso provocava sérios problemas para a vida da comunidade. E hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 3, o capítulo 4, que vão falar sobre o papel dos pregadores, o conceito de sabedoria e a relação de Paulo com Apolo e também com os demais pregadores que atuaram na igreja de Corinto. Então, começando pelo capítulo 3, nós vamos dar uma olhadinha no texto. Assim escreveu o apóstolo Paulo: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa é a versão da Nova Almeida, né? A versão de João Ferreira de Almeida atualizada, a mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, esse é assim que começa o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo começa falando que ele teve que dar leite para os cristãos da igreja de Corinto, porque eles não estavam em condições de se alimentar de alguma coisa mais sólida. Com isso, ele quer dizer o seguinte, que a imaturidade impede o aprofundamento espiritual da comunidade. Ele queria tratar de assuntos mais profundos, mais importantes, mais relevantes com a igreja de Corinto, mas ele não podia porque eles estavam ocupados com coisas que absolutamente não tinham nenhuma profundidade, questões absolutamente superficiais. Ou seja, qual dos pregadores que esteve na igreja de Corinto seria o melhor, o mais competente, o mais sábio, o mais capacitado, etc, etc. Não é? Então, essa discussão personalista era que ocupava a comunidade, e quando que Paulo queria conversar com eles era outra coisa. Ele queria falar do Evangelho, ele queria falar do amor de Deus, queria falar da relação com Deus, ele queria falar do papel da igreja na sociedade, no Império Romano,
Assim, eu queria trabalhar outras questões, mas não podia, não tinha condições de fazer isso, enquanto essa questão do relacionamento com as lideranças não estivesse resolvida. E ele fala, né, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Esse termo carnal aqui, ele tem um sentido, então, de uma atitude, um pensamento individualista, fisiológico, voltado para a afirmação de cada um e não para o coletivo. Nós sabemos que essa palavra carnal, muitas vezes, remete para algum tipo de atitude imoral, não é? Tentações da carne, coisas assim relacionadas, né, à conduta, principalmente a conduta na área sexual, não é? Então, é muito comum o uso dessa palavra carnal, né, prazer carnal, ser associado a questões, por exemplo, do relacionamento sexual, alguma coisa assim. Não é disso que Paulo está falando neste capítulo. Ele vai abordar esses assuntos, sim, um pouco mais adiante na epístola, mas não é aqui. Aqui, quando ele fala de pessoas carnais, ele está falando de pessoas que têm aquilo que a gente chamaria assim, tem uma mente muito pequena, né? Se preocupam com a sua imagem, com a sua satisfação, com consigo mesmas e limitam o seu mundo, né, ao próprio umbigo. Então, é esse o sentido do termo carnal. São pessoas que não têm um olhar mais amplo para o coletivo, para a comunidade, para a empatia com o outro, para a necessidade do outro, para a necessidade da comunidade, a edificação da comunidade. Não, são pessoas preocupadas exclusivamente com a sua própria satisfação. Então, isso que é ser, nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, carnal. E existem essas pessoas nas nossas igrejas até hoje. Isso é muito comum de se encontrar e faz parte da nossa convivência com a igreja. A gente tem que lidar com a carnalidade, digamos assim, nesse sentido que o apóstolo Paulo está referindo aqui na epístola. Prosseguindo aqui no capítulo 3, ele faz uma outra referência, né? Se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, isso mostra que uma comunidade cristã dominada pela guerra de vaidades e pelos padrões humanos de convivência, né, pode ser até uma coisa ruim, pode fazer mal até para as pessoas, né? Ele não edifica, não faz bem ao espírito, simplesmente satisfaz, então, essa atitude carnal. A igreja estava ali se comportando como se fosse um outro grupo qualquer, né, onde o que prevalece é a disputa, né, de vaidades. Depois Paulo afirma, falando dele e de Apolo principalmente, nós somos cooperadores de Deus. É assim que ele se apresenta como parte de um coletivo de obreiros. Então, ele não se afirma superior, ou mais sábio, ou mais correto do que os outros. Em momento nenhum ele critica os outros que estão sendo, digamos assim, promovidos pela comunidade, né? Que seriam líderes de determinadas facções ali na igreja. Ele trata cada um deles como cooperadores, e que ele quer que a comunidade os veja dessa forma, e não como pessoas que estão disputando a preferência ou a primazia dentro da igreja. Paulo usa uma outra imagem também, duas imagens para falar a verdade. Ele diz que a igreja é lavoura de Deus e
edifício de Deus. Lavoura, né, plantação, roça, não é? É uma imagem do campo, uma imagem rural. Edifício já é uma imagem urbana. Então ele procura falar aqui ao campo e à cidade, né? Usa duas imagens para definir o que é a igreja. E outra coisa, essas, tanto a lavoura como o edifício, são de Deus, e não do pastor fulano, do bispo Beltrano, do pregador ciclano, né? A obra de não sei quem, não. A obra do apóstolo fulano, não é isso. A obra é de Deus. Então ele também recusa qualquer rótulo, dizendo essa é a igreja de Paulo, né? Porque ele era fundador da igreja. Poderia, talvez, reivindicar para si esse título. Ele foi o primeiro obreiro que chegou lá, que abriu o trabalho, que passou por uma série de dificuldades. Ele não nega isso. Paulo não nega isso. Ele faz questão de mostrar para a comunidade que ele chegou lá primeiro e que ele teve que passar por uma série de situações terríveis, até com perigo de vida, para que essa igreja existisse. Mas ele não se apresenta como o dono da obra. O dono da obra é Deus, e é isso que ele diz.